Fußball em Porto Novo. Estamos hoje no Centro Poliesportivo Bertilo Vigers, na cidade de Tunápolis, para retratar a história de um clube que hoje já se encontra inativo, que é o Esporte Clube Misto. Tudo começa com um primeiro passo: fundar a primeira cervejaria artesanal do extremo oeste catarinense. Uma fábrica de cerveja que leva consigo a tradição dos colonizadores germânicos. Cerveja, chopp e presentes. Tudo isso faz da Lasberg a cervejaria mais premiada do oeste catarinense. Proporcionar a cada consumidor uma experiência única quando degusta uma Lasberg. Lasberg. Cerveja com história. Eu sou Waldemar Rockefeller, tenho 82 anos e o Clube Esportivo Clube Misto iniciou-se no ano 90. Mas antes disso, teve essa oportunidade de fazer isso porque na época, nos anos 85 até 89, 90, então nós daqui da cidade em direção a São Pedro, nós tínhamos bastante gurizada que gostavam de jogar bola e um dia desse nós então sentamos e planejamos em fundar um esporte clube. E daí então se deu-se que então no ano 90 ele foi fundado, a primeira ata está aqui. Ele foi fundado no dia 3 de maio de 1990, numa sala nas dependências da Situsa. Por que Situsa? Porque nós achamos um centro. Porque o presidente que foi eleito aqui, ele foi a guarda. Então, ele não podia sair do seu trabalho. Então, nós viemos lá. E então, nós fomos para a fundação desse clube. Então, fizemos nós muitas perguntas. Como será e como vai ser o nome do clube? Surgiram vários. No final, acertou-se que foi o nome que seria Esporte Clube Misto. Aí então todos foram pensando e foi como diz aqui, foi aprovado e aplaudido. Daí então, nós então começamos então a fazer a estruturar a diretoria. Então a diretoria foi composta a primeira como presidente Gervásio Conrad, vice Eugênio Bittil, secretário Rockefeller, vice Wilson Bellan, tesoureiro Mário Beckenkamp, vice tesoureiro Protásio Baumgratz, conselhos Sérgio Mila, segundo conselho Cláudio Baumgratz, terceiro
Ademir Flach, e os suplentes foi Pedro Stilp e Enio Engler. Assim, então, todos assinaram, e então, desse momento, então, ele foi fundado. Daí, então, vamos agora procurar os jogadores, porque na época, como eu antes já falei, tinham bastante gurizada nessa região, que gostavam de jogar futebol, como também jogaram, mas para se apresentar num clube mais pronto, porque nós jogamos num potreiro. Então lá não tinha nada de área e essas coisas. E daí então, nós então começamos a procurar os jogadores. E daí então nós formamos então um time, e esse time então era só aí na chave B, que existiu na época a chave A e chave B. Daí então começamos no como é que se diz ali, o campeonato. O primeiro jogo que nós fizemos foi na Bonita, abaixo de chuva. E lá nós ainda ganhamos de 1-0. Foi o único jogo que nós ganhamos, foi o primeiro, e o resto, todos os jogos nós perdemos. A gurizada depois, quando o campeonato terminou, ficaram bem chateados, porque aí, pegamos aí, o último lugar, e eles ficaram tão chateados numa hora dessa. Então nós resolvemos, a diretoria, fazer um banquete, uma galinhada, e vamos chamar todos, e vamos fazer eles novamente a se empenhar e continuar a jogar. E numa hora dessa, então, como eles estavam bem assim chateados, eu ainda dei um exemplo. Ainda bem, eu falei para eles, ainda bem que tinha um último lugar, que se não fosse o último, eu não teria pegado mais nenhum lugar. Aí então deram uma risadinha e continuaram. Aí então surgiram mais outros rapazes, e começamos então no ano 91, como está escrito aqui, 91, então nós outra vez entramos no campeonato. E nós fomos muito bem. Chegamos na final contra Sete Tombos. E em Sete Tombos, lá, nós perdemos de 1-0. E daí então, na volta, aqui em Tunápolis, então era sábado seguinte. E o domingo foi em Sete Tombos, e sábado era então a decisão final aqui. Daí então, só para lembrar, tinha um senhor que falou, então, encontrando lá em Itapiranga, daí ele disse, então domingo nós vamos ser campeões. Eu disse para ele, é mais fácil nós fazer um gol do que vocês segurar o empate. E também foi assim, nós então ganhamos aqui de 1-0, foi para a prorrogação. E daí então, numa feliz chute, nós então, nos últimos minutos, nós conseguimos então fazer o gol e ser campeão. Isso foi em 91. E daí então foi muito bem. Naquela vez, naquele sábado, tinha em torno de 1000 pessoas aqui no campo, porque foi um time misto que praticamente não conhecia, e foi então o campeão. Foi uma alegria para nós e também para Tunápolis em si mesmo.
Daí então nós fomos adiante em 1992, então nós aí então entramos na Série A, como se diz. E daí então é claro que nós aí então não tivemos essa felicidade de ganhar 93, 94. Em 94, aí então nós fomos novamente, nosso time misto foi campeão da Série A, em 94. Esse também foi um jogo muito disputado. Esse foi contra Fátima. Em Fátima, nós perdemos. E aqui em casa, aos 25 ou 28 segundos, aí então nós já tínhamos feito um gol. Esse gol então já deu para nós a vitória. E daí então seguimos. Em 95 em diante, fomos então seguindo. E daí então, só para lembrar, no Esporte Clube Misto, nós tivemos vários presidentes, como Gervásio Conrad. Aqui temos também o Achilles Bamberg. Nós temos ali o Lauri Sen, todos eles muito ativos. Temos mais aqui o presidente Protásio Baumgart, também foi o presidente. E aqui novamente Aquiles. E daí então eu dou um grande estímulo para os que foram presidentes, inclusive só como agora eu estava lendo aqui, o grande treinador foi o Ruben Boot. Esse foi um grande treinador para o nosso time. E por último, o último jogo que nós ficamos campeão foi em 2000. Esse jogo foi o mais interessante de todos. Aqui em Tunápolis nós perdemos para a Pitangueira de 3-0. Eles fizeram tanta festa, a estrada de Tunápolis até Pitangueira via-se pelos ares, de tanta fumaça de foguete que soltaram. E daí então nós ficamos chateados, fazer o quê? E domingo depois nós fomos lá, e daí então nós jogando. E eu, como era todos esses anos, eu sempre era mesário. Eu então ajudei a recolher bola, porque eles só chutaram lá pro fundo. E o Beldarrogue correndo para lá, ficar juntando bolas. E daí foi um gol, foi dois. Empatamos lá. Foi para prorrogação, 3-3. E no últimos minutos ou segundos, pode-se dizer, o juiz, todos já gritaram, é fim. E daí então, deu um escanteio para o nosso lado, e daí então foi chutado, e o Cherry, eu acho que todo mundo conheceu, um jogador lá do Cometa, ele então, como sabia cabeçar, ele cabeçou para baixo, sem defesa para o goleiro. E daí então foi decretado então esse gol, mas houve muita confusão, porque o juiz devia já ter apitado o fim do jogo, porque já tinha passado uns segundos. Mas a decisão sempre é do juiz. E daí então sim, aí ele deu o final do jogo. Daí então, esse foi no ano 2000. Então aí então nós fomos novamente campeão em 2000. E assim depois disso, nós aí começou aonde a juventude
já saíram, como vocês já escutaram, tem aí jogadores que nós podíamos trazer de fora, e a juventude foi diminuindo, que foram para a cidade, outros para o estudo, e assim então nós chegamos a não ter mais gente suficiente. Como eu tenho todo o relatório de todos os jogos, eu ainda esses dias, quando eu não tinha alguma coisa a fazer, eu fui ver. Foi um ano onde o misto entrou em campo, perdeu de 5-0. Próximo jogo, 7-0. Daí então foi que o juiz, eu não sei quantos jogadores ainda o jogo pode começar, eu acho que com 9, com 8. Nós então estávamos jogando contra 7 jogadores, ou 8, não sei bem, e perdemos então de 10-0 contra o próximo. Foram 3 jogos que nós perdemos de barbaridade, e essa então foi a decisão final. Então o misto, o próximo, depois domingo seguinte, então nós não tínhamos mais jogadores suficientes, então o misto foi extinto e não podia mais jogar em campeonatos. Isso então é a história que eu tenho ali, que desde a fundação até os últimos momentos, eu estive sempre como secretário para dar essas coisas, e tudo está escrito. Se alguém quer ver, está tudo escrito. E tem mais. Tem ali o registro do esporte na Federação Catarinense de Futebol. Então, isso aqui foi registrado dia 22 de agosto do ano 90. Eu acredito que esse registro aqui do misto foi o primeiro ou um dos primeiros registros na Federação Catarinense de Futebol. Tudo está guardado, isso está tudo lá em casa. Então, assim, eu acho que eu dei a minha explanação. Se houver alguma coisa a mais, eu desconheço, mas sempre foram, como eu antes citei. Eu quero parabenizar todos os presidentes que até todos esses tempos fizeram o seu papel de direção, e também como o treinador, um forte treinador, o Ruben Boot. Daí então isso tudo está registrado. Eu também trabalhei todos esses anos como secretário. Então eu acho que seria uma explanação sobre os acontecimentos que o misto passou. Como no início foi o nome Esporte Clube Misto. Na data eu escrevi misto com X. Depois, quando surgiu esse nome misto com X, tinha muita reclamação que devia ser com S. Mas, vendo depois que misto com S é uma mistura, e nós não estávamos na mistura, nós fomos um time que depois, como eu escrevi com X, depois também ainda foi, eu tive a honra de me defender como em Mato Grosso existe um esporte clube misto escrito também com X. Então eu ainda
como eu praticamente não tenho estudo, só terceiro ano primário, mas no português eu ainda posso me defender. Então, logo que nós fomos campeão em 91, daí então surgiu, vamos fazer um logotipo. Quem faz um logotipo? Como? E daí então eu já sabia de um rapaz, que na época era um aluno de aula ainda. Eu disse, deixa para mim, eu sei de um rapaz que sabe desenhar bonito. Eu então cheguei na escola, onde eu fui procurar Rogério. Eu fui procurar na escola, em que sala estuda o Rogério Reckenwald. Daí então, numa hora dessa, me falaram, é lá. Eu fui lá e disse o seguinte, nós precisamos de um logotipo. Você faz um logotipo do jeito que você sabe fazer. Eu sei que você sabe desenhar bonito. Daí então, você faz e nós então vamos ver se aprovamos. E se for aprovado, nós vamos te dar uma camiseta. E o rapaz então fez três desenhos. E daí então, nesses 3 desenhos, nós então escolhemos esse que está ali. Esse ali. Daí então eu ainda disse, bota uma estrela, porque nós éramos campeão, daí bota uma estrela. E daí então o resto eu disse, você então sabe fazer. E numa hora dessa, também foi, logo no início, foi também planejado qual será a cor principal do time, do clube. Daí então chegou-se num comum acordo que devia ser a verde. Então todas as camisas têm a cor principal da camisa sempre é verde. Essa então foi escolhido. Deixo aqui o convite a todos para que na próxima sexta-feira nos prestigiem nos canais da SA-TV em mais um episódio de Fußball em Porto Novo. A Roller Sports, uma das nossas patrocinadoras, a cada terno de camisa que uma equipe fizer em sua empresa, receberá de brinde uma camisa oficial para que possa sortear, possa doar para alguém. A Tipo Sports, a cada 8 episódios, irá sortear uma bola oficial de futebol. E a empresa Lasberg, o nosso Shop Lasberg com história, irá em cada clube que nós formos gravar o programa, irá dar um kit para o clube, para que eles usem da maneira que melhor servir a eles.